Alguns versículos você pode ter entendido errado. É o que vamos compartilhar hoje com vocês. E para dialogar comigo, eu estou recebendo ele aqui, que é pastor, teólogo e escritor e meu amigo pessoal, Elias Araújo. Seja muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo no podcast Hana Compartilha, meu irmão. Meu pastor, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Vou dizer para você que eu me senti honrado duplamente, porque os nomes que eu sei que já passaram por aqui me assustaram um pouco. E glória a Deus por isso, mas é um prazer servir. E vamos para cima, vamos ver o que a gente extrai dessa conversa aqui. Glória a Deus. Bom, meu pastor, antes de falarmos propriamente dos versículos, qual é a importância do cristão interpretar corretamente as escrituras? Ou seja, quais são os materiais, quais são os meios, os critérios que o cristão precisa ter para chegar a uma boa conclusão e executar uma boa interpretação dos textos sagrados? Isso é algo que por muito tempo foi desprezado na igreja. Teologia esfria o crente, teologia é coisa do diabo, teologia não tem nada a ver com Deus, com vida cristã. Ainda tem poucas pessoas falando, algumas vozes que ainda tentam colocar isso na igreja, que desprezar a teologia, mas graças a Deus isso já avançou muito. Então, qual é a importância da interpretação bíblica, a metodologia? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Vamos lá. Primeiramente, a importância, a gente na própria escritura, a gente já encontra textos que apontam para que na época dos apóstolos, do período apostólico ali, a gente já encontrava essa dificuldade justamente porque a não interpretação correta dos ensinos gera dentro da igreja bolhas doutrinárias que vão levar a gente necessariamente, inclusive, à possibilidade de deixar de ser igreja dentro da igreja. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E para evitar isso, a gente tem como base, fundamento, e as pessoas precisam entender isso, a Bíblia Sagrada, óbvio. E quando eu falo de Bíblia Sagrada, a gente precisa entrar nos detalhes de traduções, de observações das diversas traduções e fontes. Importante a gente ter contato, ainda que não seja uma coisa técnica, Hana, porque para a maioria das pessoas que vão nos ouvir não é técnico, mas era importante as pessoas terem contato com materiais que forneçam informações claras sobre contexto histórico, em que circunstância aconteceu aquilo, por que é que Jesus falou aquela frase, ou Paulo, ou Pedro, enfim, por que é que a Bíblia traz a palavra pedra de mó em algum lugar, o que é uma pedra de mó, para que servia, o que Jesus queria dizer com amarra uma pedra no pescoço e lança no mar, Jesus estava incentivando o suicídio, o que era isso? Então se a pessoa não entender que isso inclusive era um ditado comum da época, já vai sair uma interpretação problemática. Então, além da escritura, é importante livros. Incentivo todo mundo aqui, faça cursos teológicos, que se aproxime disso. Teologia não é do demônio, pelo amor de Deus. A base dos apóstolos era um estudo teológico. Jesus incentivou que se estudasse, ele vivia num ambiente de estudo. Né? A gente tem hoje essa demonização já quase encerrada, graças a Deus, mas se a gente olhar para as escrituras, o tempo todo é incentivado o estudo. Então, eu aconselho, estude, tenha materiais de qualidade, escolha bem os seus materiais. Se você não tem fundamento para escolher, observe pessoas que te indicam caminhos seguros. E sempre, meu pastor, sempre eu digo, a lente, eu vou repetir isso outras vezes no podcast aqui, a lente para análise da Bíblia chama-se Jesus Cristo. Não coloque outra lente. Claro, a gente tem influências da cultura nossa cristã, e é óbvio isso, mas tenha Jesus como uma régua segura daquilo que você vai estudar. Ótimo. Então, praticamente, nós temos que deixar aqui já de início que todo cristão tem que buscar pelo menos o mínimo de uma compreensão teológica. Não quero fazer um bacharel em teologia e tal, mas assim, o básico é preciso ter, porque para interpretar qualquer texto da Bíblia, você vai ter que conhecer no mínimo básico. O que é um contexto remoto? O que é um contexto imediato? O que é um contexto paralelo? O que é um contexto histórico-social? Porque o autor escreveu para as pessoas que viviam naquela época agricultura, outra moeda recorrente, outros costumes, outros povos, outra linguagem. Então,
para quem ele escreveu, o que ele escreveu, qual foi a reação, as reações das pessoas que receberam, quais foram os motivos que levaram aquele autor a escrever, qual foi a intenção do autor em escrever aquilo. Então, se a gente não analisar pelo menos o básico de tudo isso, há um risco muito grande de nós interpretarmos errado o texto, tirando o versículo do contexto, que é o que geralmente acontece. Perfeito. Texto isolado, versículo isolado, interpretação errada, e texto fora de contexto é pretexto para erros, e aí às vezes pode até praticar heresia, às vezes não vou dizer que é heresia, às vezes é só um equívoco mesmo, Perfeito. que traz algum tipo de prejuízo de maturidade, de percepção de vida, de Deus, do Evangelho, mas também pode levar até algo mais grave, que é uma heresia sendo repetida e pregada. Por que é heresia? As heresias surgiram o quê? Má interpretação da Bíblia. É usando a própria Bíblia de forma errônea, interpretação equivocada, distorcida do texto, e a gente tem muita coisa aí hoje que não condiz com a Escritura. É absurda, né? E é isso. Ana, tem uma coisa importante que eu expliquei esses dias atrás para alguns obreiros, e eu acho que é importante dizer isso aqui. Quando a gente lê um texto, como você disse, você tem que entender o contexto imediato. Para quem não sabe, é aquilo que está escrito no assunto direto que a gente está tratando ali. Mas você tem que contextualizar, eu acho muito importante isso, o livro. Você está tratando Novo Testamento, Antigo Testamento, tudo isso. Então, eu sempre digo assim, entenda o texto, e aí entra a questão da exegese textual, né, também, o contexto imediato, posterior e anterior. Procure entender o contexto do livro, mas eu acho importante a igreja aprender ou reaprender a ler a Bíblia, e não só o TikTok, o Instagram, enfim, a rede social que for. Por quê? Porque todo verso tem em Cristo a sua régua, perfeito? Sim. E Cristo está desde o Gênesis ao Apocalipse, aliás, ele é antes de tudo e depois de tudo. E a gente precisa aprender a entender os assuntos dentro dos princípios divinos de toda a história da Bíblia. Então eu acho que uma das coisas que hoje falta, e eu quero pontuar aqui rapidamente, é o quê? Nós viemos de uma cultura, não sei o senhor, mas eu vim de uma cultura de escola bíblica. Pode parecer que não, mas eu fui para frente de uma cadeira teológica para aprender e fui falar de pneumatologia. Para quem não sabe, pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Quando eu cheguei lá, eu tive professores excelentes, alguns renomes brasileiros que eu já citei para o senhor. E podia até honrá-los aqui, mas para ser mais objetivo, quando eu cheguei lá, eu não tive nenhuma surpresa, porque a escola bíblica, ela trazia um fundamento, uma excelente base. A base que depois era ampliado, mas a base, a estrutura disso que o senhor falou, de saber o começo, o meio, o fim, os princípios e como analisar, já estava pronta. Então, eu até apoio a ideia de que as pessoas se aproximem mais da Bíblia e as igrejas, quem sabe, voltarem a ter essa cultura do ensino de uma maneira mais escolar mesmo. Glória a Deus. Minha gente, agora vamos aos versículos. Separamos alguns versículos que são falados, pregados, comentados no nosso dia a dia, na igreja, nos púlpitos. Tem versículo que está em para-choque de caminhão, vidro traseiro de carro, no WhatsApp, lá no status do WhatsApp, Instagram. Na Bíblia, Instagram. E quando eu leio, e aí pergunto para a pessoa, você entendeu o que esse versículo quer dizer? Aí a pessoa, quer dizer isso. Aí você percebe que é uma repetição do que a pessoa ouviu o tempo todo, porque o crente muitas vezes repete o que ouve sem consultar a Escritura. Então, tudo que a gente ouvir, nós temos que passar pelo escrutínio das Escrituras. A Bíblia é a nossa base de regra, fé e prática. E ponto final. Então, eu quero começar com esse versículo, ele é muito famoso. Demais. Pastor Elias, Filipenses 4,13. O que realmente esse versículo quer dizer? Tudo posso naquele que me fortalece. O que esse versículo quer dizer? Em outras traduções, posso todas as coisas. E é por aí. Gente, é o seguinte, eu quero apresentar a primeira forma equivocada do texto, da interpretação. E talvez, gente, veja bem, em algum momento a pessoa pense que entendeu e se garante nisso, e a gente começa a ter, Hannah, a varinha mágica gospel. Que é o quê? Tem esse texto, então a gente só substitui, inclusive o uso do nome de Jesus, às vezes, as pessoas substituem ele por vamos chamar de plim-plim salabim, vá. Mágica, plim, vai acontecer, e não funciona assim, a gente sabe que o evangelho não é desse princípio. Posso todas as coisas. Vamos falar de contexto imediato, leia o que Paulo falou versículos antes. Curioso que Paulo diz assim, eu posso estar em tal condição, posso estar em tal condição. Quando eu estou num iate na beira da praia,
curtindo, e eu sou um filho de Deus, mereço isso, que Deus ouça isso em nome de Jesus, amém? Eu não lembro desse texto, dificilmente as pessoas vão lembrar desse texto para pensar assim, ó, eu posso estar aqui bem realizado, sem, entretanto, perder o meu fundamento que é Cristo. O que Paulo diz anteriormente aí é exatamente isso. Eu posso passar por tal, estar em tal situação. Ele usa até o termo estar. Eu posso estar em tal condição, estar assim, estar assado. E ele vai citando coisas boas e ruins. O que Paulo está dizendo aí, e eu acredito que é comum no nosso entendimento, não é a situação que eu estou que me faz estar na base que é Cristo, estar naquele que me fortalece. E eu vou contar uma história, porque você sabe que eu sou um bom contador de história, pelo menos acho. Eu tive contato de uma amiga minha que está com 3 tumores no cérebro há pouco tempo atrás, e mandaram um áudio dela de 20 minutos ministrando. Aliás, o senhor compartilhou esse áudio comigo. Compartilhei. Um desses áudios que ela tem ministrado diariamente. Eu compartilhei um dos áudios mais fortes que ela mandou. E um desses áudios, ela começou com posso todas as coisas. E aí eu recuei justamente porque a gente sabe que o entendimento é equivocado de muita gente. Mas quando ela começa a ministrar, Hannah, ela falou, irmãos, entenda uma coisa. Eu posso estar com câncer, eu posso não ser curada do câncer, eu posso sofrer tudo isso, mas em Cristo eu posso. Porque o que me faz estar em Cristo não é a condição que eu estou, não é o momento. É exatamente o que Paulo está dizendo. Eu posso estar preso e eu posso estar sendo aplaudido. Nem o aplauso vai me tirar de Cristo, nem a prisão. Eu consigo passar por tudo isso por aquele que me fortalece. A fortaleza que vem de Cristo me faz, segundo palavras dela, estar com câncer, num hospital, com pouquíssima ou nenhuma chance de sair daqui. Mas, irmãos, orem para que Deus continue me mantendo nessa fé. Por quê? Porque eu posso todas as coisas, eu posso passar por isso. Glória a Deus. Agora você imagina eu abri minha empresa, decolei, estou bem, dinheiro na conta, eu olhar para alguém, a pessoa falar, rapaz, que sucesso, eu olhar e falar, eu posso todas as coisas, e eu ter a consciência de que não é o sucesso que vai me afastar de Cristo. Assim como não é o fracasso, não é o câncer. Hannah, não é um divórcio, não é uma perda de um filho, tudo isso é dolorido. Tudo isso é... Eu não sei explicar, você consegue imaginar a perda de um filho? Jamais, inimaginável. Agora você imagina um pai dizer assim, eu posso passar por isso? Veja, não é o que Paulo está dizendo? Eu posso... A ideia do texto que muitos têm é a ideia da realização, da conquista, né? E uma frase que foi sequestrada, num versículo que foi sequestrado por muitos coaches, que aquele fundo musical que acha ali a onda sonora do cérebro e causa aquela comoção, aquele condicionamento psicológico, o ambiente. Você pode ficar rico, você pode vencer, você pode lutar, você pode conquistar as coisas, você pode ter uma vida melhor e tal. Mas o versículo aqui, eu posso suportar em Cristo todas as coisas e todas as circunstâncias, porque ele fala de humilhado e honrado. Então a fé não é um poder para realizar, né? Essa ideia. Óbvio que a fé te leva a pregar, a orar, a trabalhar, a servir a Deus, a servir. Então tem esse aspecto da realização, não colocando no aspecto material. Óbvio que dentro da perspectiva cristã, quem tem fé em Deus vai trabalhar, vai lutar, vai para cima da vida, vai se dedicar. Mas aqui o contexto é tudo posso suportar. Suportar a perda de um filho. Meu Deus. Só em Cristo. Suportar 3 tumores. Meu Deus. Suportar uma traição. Suportar uma injustiça. Suportar a rejeição. Suportar alguém que te largou à beira do caminho. Suportar tanto. Então Paulo está dizendo, eu posso suportar. Eu suportei apedrejamento. Eu suportei naufrágio, eu suportei fome, eu suportei traição, eu suportei prisão, eu suportei abandono, porque todos me deixaram, só o Senhor me assistiu. Mas como que eu suportei? Na minha própria força? Não, eu suportei em Cristo, porque Ele me fortalece. Então você vê que, agora que a gente está aqui clareando dentro do contexto, isso muda tudo da interpretação do versículo. E, Hannah, vamos lá, vamos pensar. Veja tudo que a gente expôs aqui, que seja para clarear quem está assistindo de maneira... Esse é o propósito. Há pessoas que também não suportam o sucesso. Eles saem de Cristo por causa do sucesso. Sim. Exatamente. Então, você vê, a gente não pode negar que a fé em algum momento traz... Aliás, a fé realizações, é acompanhada de sinais. Não é disso que a gente está falando. A gente não está negando que a fé traga resultados em todos os... Cristo é Cristo em nós em todos os aspectos, é espírito, alma e corpo em tudo. Sim. Então, em todos os aspectos ele realiza. Mas veja bem,
como que eu suporto tudo isso que você falou? E por um outro lado, como é que eu suporto o sucesso? E veja... Não abandonar Deus no sucesso. Pois é, parece simples, Sana, mas é mais fácil. E essa minha amiga ministrando, eu estou citando ela aqui, gente, porque é de um peso enorme isso. Ela diz assim, e por favor, não interpretem o que ela está falando de uma maneira ruim. Ela fala assim, irmãos, ainda bem que Deus teve misericórdia de mim e me pôs numa cama, porque eu estava desviado e eu ia para o inferno. Então veja a que ponto ela chegou, ok? Talvez se Deus tivesse dado a ela sucesso, talvez se a frase de coach com a musiquinha, né, aquela programação sensorial que infelizmente a gente tem até que vigiar isso na igreja, a gente tem visto uma tendência a entrar por esse caminho, eu não sei se eu chamaria de coachismo, a coisa do o evangelho coachinizado. É o ambiente sensorial, né? O culto mais voltado à questão da sensibilidade das emoções do que ao entendimento. Então, a pregação primeiro fala ao entendimento, depois aquece o coração. Perfeito. E aí você olha para a situação dessa menina e ela, se Deus desse o sucesso que ela lutou muito, estudiosa, meu irmão, formada em direito, um crânio. Se Deus olha para isso e, poxa, posso todas as coisas, ela está declarando isso, eu vou dar o que ela quer. Um pai quer lançar o filho no inferno? Não. Então, como é que eu posso todas as coisas? A ideia que as pessoas têm é que eu tenho o poder de realizar todas as coisas. E, na verdade, como o senhor disse, suportar, estar em Cristo. O C.S. Lewis diz assim, que Deus nos ama tanto, 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 que ele não permitirá que a gente viva sempre na mesma condição. Ele vai permitir soberanamente provações, aflições, dificuldades, porque esse pai quer o nosso crescimento, a nossa maturidade. Então, é difícil entender como expressão do amor de Deus e da soberania divina o sofrimento. Mas Deus, porque assim, é fácil a gente lidar com a soberania de Deus quando vem a intervenção. Maravilha. Deus é soberano. Glória a Deus. Ele interveio, o milagre aconteceu, o mar abriu, a porta abriu. Agora, e lidar com a soberania divina, como no caso de Jó, perdeu os 10 filhos, perdeu todos os bens e perdeu a saúde. Ali também foi um ato da soberania divina. Então a gente tem que aprender a lidar com a soberania divina, não só na perspectiva do miraculoso, mas também na perspectiva da aflição, porque o Deus soberano continua nos amando e nos sustentando para que a gente suporte, seja no ambiente do milagre ou no ambiente da aflição, a gente suporte nele todas as coisas e que o sucesso não nos afaste de Deus e que a aprovação nos aproxime mais de Deus. E assim, não nos gloriamos somente nisso, mas também nas tribulações, né? Isso. Quando o texto diz pra gente se gloriar na tribulação, Hannah, eu já briguei muito com esse texto, meu pastor. Porque, vamos ser honestos, a gente quando é mais novo, você fala assim, Deus, mas não tem muita lógica. Mas a semente, quando ela é jogada numa terra cheia de esterco, ela não sabe qual é o motivo, mas o agricultor sabe onde ela vai chegar. Então ela não entende por que ela tem que primeiro crescer para baixo as raízes, ela não entende por que ela tem que romper atrás de luz e tem sujeira, ela não entende depois porque vira uma uva e é amassada, ela não entende porque é colocada num frasco e guardada e ninguém vê ela. A Bíblia fala sobre essa semente, você vê que parece que eu estou bagunçando os assuntos, mas não, é isso aí. A semente não entende o que está acontecendo. Aí a gente tem que confiar na soberania de Deus. Deus sabe para onde ele vai levar a gente. Eu não sei se é de Lutero essa frase, mas ele dizia assim, ó, eu não sei por quais caminhos Deus vai me levar, mas eu confio no piloto. Isso. Eu acho que é basicamente isso. Eu posso todas as coisas. E glória a Deus, que bom. Isso é assim, para a gente fechar esse primeiro versículo, uma vez eu vi a minha avó tricotando, acho que a palavra certa é tricotando, né? Pega aquele monte de linha lá com aquela manobra, né? De aquela habilidade. E quando eu olhei, eu falei assim, meu, onde isso vai chegar? Porque vai fazendo um monte de nó, aquilo no início não tem forma de nada. Tá? Vai assim trabalhando. E quando eu olhei para aquilo, aí me veio assim, o Espírito Santo falou ao meu coração. Deus faz isso com a gente. Deus, ele vai tecendo a nossa história. É um monte de nó que você não entende. Que a gente não entende, não sabe, parece que está tudo desconstruído, mas Deus vai nos formando. E nos formando em quê? A imagem e semelhança do seu filho. Então, deixa Deus tecer a nossa história. Então, espero que vocês tenham entendido aí esse primeiro versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, vamos para o próximo versículo. Tá quente o negócio. Meu Deus. Tô gostando, tá quente. Glória a Deus. Bom, próximo versículo, irmão, agora eu vou colocar fogo. Meu Jesus. Mateus, lá em Mateus 18, vou até abrir aqui o texto, que é bom a gente ler se precisar. Perfeito. Mateus 18,
A gente tem um texto lá que fala: o que é ligado na terra Eita. é ligado no céu. Tudo, olha lá, vou ler. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Como é que as pessoas usam comumente esse versículo? Para oração. Eu não sei, hoje menos, mas teve uma época que você falava alguma coisa com outro cristão, ele batia na sua mão assim, ó, tá ligado? Perfeito. Tá ligado? Então você falava assim, meu, tô pensando em comprar uma casa, tá ligado? Esse tá ligado era a tal da oração de concordância. Meu Deus. Então se a gente tá orando eu tô orando por algo, aí você chegou perto de mim ou eu o convidei, pastor Elias, ó, eu tô pedindo aqui uma cura para minha mãe. Você concorda comigo? Tá ligado. Tá ligado, Hanna? Concordo. Então, se você concordou comigo, ligamos na terra, foi ligado no céu, Deus vai responder a nossa oração. Porque tudo que ligardes na terra em oração, o céu vai nos dar. Mas esse versículo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, agora é interessante que as pessoas não conseguem falar da segunda parte. Porque já está o óbvio no mesmo versículo. Então, se ligar na terra é ligar no céu, que é a oração, o que é desligar na terra? Meu Deus. A parte B, as pessoas não falam, não discutem, que já está ali claro. Mas, meu pastor, o senhor que é especialista, qual é o contexto, o que Jesus realmente quis dizer com esse versículo, com essa expressão? O que ligar na terra será ligado no céu e o que desligardes na terra será desligado. É oração ou é outra coisa? Não, vamos lá, é outra coisa. Meu Deus do céu. Hanna, é importante, de novo eu vou repetir, quando lerem um texto, procurem ler o texto todo, lembrem-se, até isso aqui serviria para uma placa na igreja. Irmãos, lembrem-se, a Bíblia, quando os textos originais foram escritos, ela não tinha vírgula, nem versículo, nem capítulo, tá? Foi uma organização que é saudável para localizar, mas ela não tinha. Então você precisa começar a entender sobre tudo que Jesus vinha falando antes ali. Não precisa ir muito longe antes. Primeiro, ponto. Jesus está falando com quem? Com qualquer um? Não, com os discípulos dele. Qual era o assunto dele? O Hanna errou contra mim. O Hanna me fez uma calúnia. Eu vou até o Hanna e falo assim, meu irmão, você errou, eu não fiz isso, por que você fez isso comigo? A gente precisa acertar. Veja que o princípio do evangelho está desde Gênesis e Apocalipse, lembra que eu disse? Sim. Essa atitude do diálogo e do conserto tem que haver, é princípio bíblico. Aí, é sobre isso que Jesus está falando, correto? Sim, correto. Repreendeu. Então nós estamos numa prática de disciplina eclesiástica, disciplina na igreja. Sim. Mas esse Hanna está muito bravo comigo, ele não quer, de jeito nenhum. Não é calúnia, eu acho que é isso mesmo. Aí vem o pastor Elias aqui, a gente agora inverte, né? Vem o pastor Elias acompanhado de 2 testemunhas. É isso que está no texto, né? Exatamente. Repreende novamente, ou seja, ele teve uma chance. Que foi um diálogo entre vocês dois, ali no Perfeito, secreto, exatamente. Só os dois, mas o ofensor não se arrependeu. E veja, já pontuamos uma coisa, se ele se arrepender, ponto final. Acabou ali. Não tem ligar e desligar, acabou, ponto final. Venho com 2 testemunhas. O camarada é duro na queda, coração empedernido. Não aceitou. Se ele se arrepende, ponto final. Se ele não se arrepende, aí o próprio Jesus manda apresentar para o corpo que seria a igreja hoje. A igreja. Eu quero lembrar de novo, gente, não é qualquer circunstância. Ele está falando com discípulos, está falando da igreja dele. Para nós sermos igreja dele, nós temos que estar enquadrado naquilo que é igreja. Então, veja só, não é qualquer... Por exemplo, eu decido que isso aqui é pecado e se o Hanna não aceitar, eu vou... o Elias não aceitar, eu vou jogar o Elias fora. Importante o senhor colocar isso, porque hoje, né, há uma onda de movimentos para-eclesiásticos. Perfeito. Então, a disciplina cristã tem que ser aplicada no conceito bíblico do que é a igreja, a convivência do discipulado, da comunhão, da prática, submetido a uma liderança local, que toda a igreja que Paulo fundou, ele colocava ali o grupo presbitério para dirigir, para doutrinar e disciplinar, é alguém que participa da comunhão, testemunho de vida e que agora, por
praticar pecado contra alguém está sendo submetido a um Exatamente. processo de disciplina eclesiástica dentro de um conceito bíblico do que é ser igreja. E não isso? Exatamente. E não é nenhuma questão de simplesmente expor a pessoa. Não. Uma coisa que é importante a gente ver que a ideia aí é salvar alguém. É evitar a perda. Mas voltando para o foco do versículo, Sim. pois não. Não, eu queria falar que é uma expressão que a gente também usa, fulano tá de banco. Meu Deus. Não, é uma expressão que até hoje ainda. Tem gente que fala. Eu fiquei de banco antes de batizar. É isso, eu fiquei de quero banco. te contar esse testemunho. Isso, fiquei de banco. Eu quero dizer que a expressão ficar de banco, ela não tem na Bíblia. Não existe, não, pai. Né? Você tem na Bíblia a disciplina eclesiástica que não, a essência não é punir. É restaurar alguém, conduzir alguém ao arrependimento e à reconciliação e não meramente um caráter punitivo. Então, estar de banco, né? Foi uma expressão aí, porque assim, o que é estar de banco? Não pode ceiar, não pode cantar, não pode participar de grupo, não pode ser um líder na igreja. Então, assim, o fulano está de banco. Não, eu sou assim, ó, fulano está em um processo de restauração, de cuidado, de amor, porque a gente não aceita o pecado como algo normal, mas entende que é possível, todo cristão está passível ao erro, ao pecado, mas que a gente auxilia os irmãos na fé e na comunidade para que eles se arrependam, sejam restaurados e reconciliados e passem a viver para a glória de Deus. Perfeito. E importante, Ana, nesse terceiro momento, que é quando levado para a igreja, a pessoa está tendo a oportunidade de se consertar o tempo todo. E aí, se eu achei que você errou contra mim, mas eu estou enganado, quando eu chamar duas testemunhas, já tem duas pessoas que podem discordar de mim também. Você vê como Jesus amarra as pontas? Importante. E se eu levar para a igreja, a gente vai ter um presbitério, vai ter uma igreja que pode... Não, peraí, Hannah. Não, Elias não errou contra você, não. Então, você vê que tem todo um equilíbrio. E esse desligamento não é tão simples assim. Tem um processo que a gente está vendo. Então, o versículo não é sobre uma magia de conquista. De novo, a gente entrou na magia de conquista. É sobre uma disciplina. E esse desligamento, é interessante que tem dois casos na Bíblia que fala desse desligamento e fala para a igreja tratar como um gentil. Nesse caso, Jesus não disse necessariamente que essa pessoa eventualmente não se arrependeria em uma outra situação. Tá? Só desligou, trate-o como um gentil, ou seja, mantenha uma distância de comunhão ali. Alguém que não está tendo ele fé não está disposto. genuína. Exatamente. Não está se arrepender e não está tendo fé genuína. A outra possibilidade de desligamento é um desligamento mais sério, que aí ninguém sabe, porque a gente não tem essa régua, que é citada em Hebreus, que tem um ponto de um camarada que conheceu a Cristo, recebeu a graça, a plenitude do Espírito, e aí tem até uma... aí já é uma outra história. Já é outro contexto. Mas são as possibilidades mais claras de um desligamento. Essa tem a possibilidade de arrependimento, que é a ideia. Dificilmente a gente vê isso sendo praticado hoje em dia, que as pessoas acham que é abuso de poder, abuso de autoridade, mas excluir alguém. É possível. É possível, biblicamente, que excluir é não considerar como um cristão legítimo. Não é proibir a pessoa de frequentar o lugar de culto. Não tem a ver com isso. A instituição é um órgão público que a pessoa pode entrar e sair. Leis, agora, tal. reconhecer como membro legítimo do corpo, comunhão, que pode exercer trabalho, servir um cristão legítimo, dificilmente as igrejas praticam isso hoje, que é fulano foi excluído, mas isso é um processo bíblico. Depois de feito todos esses... Aqui a gente tem, vamos dizer aqui, 3 instâncias, né? Sim, primeira instância ali, você é pessoa, depois 2, depois leve a igreja, e me parece aqui que não é uma coisa imediatista. Não. O que me parece aqui é que você tem que ter um tempo. Você foi lá, agora você tem... Por quê? Porque arrependimento, fruto. Então, fruto é algo que tem que ser percebido, analisado. Então, há um tempo ali para que essa pessoa revele que realmente houve arrependimento. Não está se arrependendo, não está lutando contra o pecado. Vem as testemunhas. Espera mais um tempo para ver se vai gerar esse fruto. Não, leva a igreja. Agora a igreja espera mais um tempo para ver se... Agora, não aconteceu isso? Aí vem o versículo que agora que você vai dizer o que é isso. Que é o versículo que eu li. O que é o desligar? Ligar e desligar. O desligar... Bom, eu acredito que a gente até falou tudo sobre isso aqui. O Sim. Desligar é o momento que a pessoa decide, em última instância, como o senhor disse, não aceitar a repreensão e a correção. E aí a Bíblia diz, trate-o como um gentil. É quando a igreja não o considera mais como um cristão legítimo daquela família da fé, daquele grupo, e assim. Aí entra a questão do céu.
Porque aí eu não posso negar também que o texto está dizendo que está desligado do céu. Não está dizendo que essa pessoa não pode ter nenhum arrependimento. Pelo menos eu não achei nenhuma base para isso. Mas ali é o ponto. Deus está assinando embaixo. Isso. Mas porque não há arrependimento. Não há arrependimento. Aí então, quando passa por esses 3 processos, que a igreja pratica os 3 processos, olha que coisa muito forte isso. Por isso que eu falo que a autoridade da igreja na terra, ela é espetacular, a autoridade do corpo. Só pode excluir uma pessoa do corpo quando chega na igreja. O corpo. No corpo. E quando chega no corpo, o céu legitima a ação. O céu reconhece o que a igreja fez na terra. Vocês estão desligando porque é um pecador que não quer se arrepender. O céu está reconhecendo, legitimando a atitude do corpo. E me parece, Hanna, me parece que isso já é um princípio do céu. Vamos lá. É um princípio do céu quando eu digo o seguinte. Jesus fez uma oração muito simples, mas que traz muitas lições. Ele disse seja para que nós orássemos para que fosse feita a vontade de Deus na terra como é no céu. Então, me parece que a igreja, nesse momento aí, ela só está reconhecendo um princípio do céu. Se não tem arrependimento, irmão. Não é. Na verdade, Deus está. A gente usa dizer que Deus está assinando embaixo, mas é como se Deus está dizendo assim: ó, o corpo reconheceu aquilo que eu já coloquei como princípio. O princípio de Deus. Se não tem arrependimento, irmão, se não tem arrependimento, não tem fé, não tem graça, não tem nada. Não participa mais do reino de Deus, né? Porque ponto final. A exigência do evangelho é arrependimento, vida cristã é arrependimento. E vou pontuar uma coisa agora histórica sobre isso. Pra gente, eu não sei nem como é que tá o nosso time, mas vamos lá. Não, segue, tem tempo ainda, tem bastante tempo. Vamos lá. Eu vou falar da nossa nação brasileira, tá? A gente tinha cultura, como eu disse, eu contar uma história que eu fui disciplinado antes de ser batizado e eu vim da Assembleia de Deus, amo minha igreja, minha família. Aliás, minha mãe é do círculo, a minha mãe é a irmã do Coque, né? Aquela que é perigoso, é linha de frente. E o que acontece? Eu joguei bola na semana que eu ia me batizar, irmão. Aí entra essa régua, né? Sim. Um presbítero da igreja mais sério, daqueles rígidos, me levou para os presbíteros da igreja. Quando eu cheguei na sala de reunião, estava o pastor que me amava, aliás, finado pastor Adão Gesnel de Moraes, um homem de Deus, assim, um doce de pessoa, mas um homem centradíssimo. Estava um outro pastor que, em vida ainda pastoreando, não vou citar o nome dele, tenente-coronel da aeronáutica, e que eu brincava de futebol com os filhos dele. E esse presbítero chegou e falou, ele nem pode batizar, tem que ficar de banco, porque apesar de não ser batizado, eu tocava na banda e tal. E o pastor olhou para ele e falou, mamãe, o que ele estava fazendo? Estava jogando bola. Mas como é que nós vai fazer? Então, na primeira repreensão desse irmão, eu estava em pecado. Só que a régua de pecado dele não existe na Bíblia. E por que acontece essa história? Porque a gente tem que lembrar que esta régua de pecado é a Escritura. Sim. O parâmetro é aquilo que a gente começou falando, não é uma bolha religiosa que define o que é pecado. Tem que ser Escritura. Não é o regulamento interno que define. Exatamente. Quando chegou os 2 pastores, quem ficou disciplinado foi ele. Porque ele tinha levantado uma calúnia de alguma forma. Sim. Eles entenderam assim lá e ok, mas você veja bem a circunstância. Entendi. Entrou nesse processo de uma maneira natural. Eu não acredito que eles pensaram teologicamente sobre isso, mas fluiu. Era natural da igreja. O problema, e aí eu apresento um problema que é o quê? A partir da década de 80, nós entramos num processo onde a teoria da hipergraça, que eu não chamo de teologia, eu chamo de teoria, e a doutrina mais famosa que a gente tem, que entrou ali a partir de 85, é a teologia da prosperidade. Irmão, pode parecer que não, que a gente fala de prosperidade, a gente vê só dinheiro. Mas essas teologias, sutilmente, começaram a fragmentar na cabeça do povo princípios simples assim. Então, numa hipergraça, não há possibilidade da pessoa ser repreendida. E aí a gente descaracteriza a igreja. A igreja está aí para isso, em amor, em cuidado, mas para disciplinar. A igreja, até a década de 80, 90, tinha isso por princípio corrente, sem precisar fazer força teológica. Se você pegar dos anos 2000 para frente, a nossa luta hoje é para, num podcast, explicar uma coisa simples dessa. E aí vamos orar em concordância. Eu já cheguei a dobrar o joelho e ser obrigado a orar a mesma frase que o pastor estava orando para estar concordando. E às vezes também em nome do crescimento da igreja, né? Alguns lugares assim abrem mão de muitas coisas, porque você tem que ter um processo, um filtro, critérios, para que assim, como eu vou reconhecer uma pessoa como membro da igreja? Sim. Então a gente tem, você olha para a igreja primitiva, você vê lá fé, batismo
e comunhão. Fé, batismo e comunhão. Então a pessoa, às vezes, era batizada imediatamente. Sim. E depois já ia participar da vida de igreja, ser discipulado, orientado, crescer, viver em comunhão, pregação do evangelho. Então nós precisamos também ter critérios para essas questões de, o membro de uma igreja, os critérios para uma pessoa, porque senão às vezes a pessoa está ali e é só um frequentador, é só um simpatizante. Então como a gente define quem realmente é um membro da igreja? Porque membro da igreja tem que ser submetido à disciplina eclesiástica. Sim. Então a gente precisa talvez melhorar, olhar com mais carinho esses processos, mas muito bom, muito boa essa explicação. Óbvio que dentro desse texto aqui, só para a gente fechar, há algumas implicações. O pecado foi público, o pecado foi entre você e Deus, o pecado foi contra um outro casal, o pecado foi exposto na internet, virou... Então, assim, tem as implicações, cada igreja tem a sua metodologia, mas a base e a verdadeira interpretação do versículo de ligar e desligar está conectado aqui no contexto imediato com a disciplina eclesiástica e não com a oração. E aí eu digo a você, se você olhar para o texto com a lente chamada Jesus Cristo, ele se explica. Pronto. O texto se explica. Vamos a outro texto, meu Deus, estou gostando demais. Meu Jesus, vamos lá. Aqui, esse também é... Quantos congressos eu já não preguei? Quantas campanhas eu já não preguei? E quantos cultos que era... Hoje nem sei se tem mais. Em alguns lugares que ainda... A tarde da bênção. Okay. Qual o texto? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí a irmã se convertia... Campanha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ia lá fazer a campanha, Deus vai salvar o meu marido, Deus vai salvar os meus filhos, Deus vai salvar meu marido. Por quê? Porque, pastor, está na Bíblia. Deus prometeu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, se é uma promessa de Deus, eu sou um crente fiel, obediente, Deus tem que cumprir. Deus não é fiel? Se Deus é fiel e não mente, ele vai cumprir. Eu me entreguei a Jesus, agora a minha casa... toda será salva, porque eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Aí recorta isso aqui, tema do congresso, tema da conferência, tema da campanha. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí o homem morre, não é salvo, sem entregar a vida a Cristo, ou o filho morre na vida do crime e a pessoa que alimentou o coração com uma promessa, entre aspas, que não é uma promessa, é um texto descritivo, não é prescritivo, aqui não é uma promessa, o pastor já vai falar sobre isso. Aí, às vezes, tem até a fé abalada, porque ali passa, às vezes, culpar o próprio Deus, que não cumpriu a promessa na vida dela, passa a se sentir até culpada, porque interpretou isso como uma promessa. Esse texto, meu pastor, é uma promessa? Se alguém se converter, Deus salvará toda a casa dele? Não pode ser. Meu pastor Hanna, tem o seguinte, inclusive, eu já tive o desprazer de ver profecia que trazia esse texto. Meu Deus. Vou salvar o seu marido, mesmo que ele volte numa cadeira de roda, porque se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então aí você, líder da igreja, vê um negócio desse e você faz o quê? Aquele desejo de líder, de amar, de cuidar, a gente ama como quem ama uma massa de pão. A gente quer amassar, porque você tem que reformular a cabeça da pessoa. E se eu chego na pessoa e digo assim, irmã, isso aí não é uma promessa de Deus, tem uma questão histórica de Paulo estar se dirigindo ao chefe de uma casa, num período onde a coisa era regida pelo homem da casa, não tinha negociação, já começa por aí, né? Paulo já está tratando do assunto aí. Tem um contexto, o carcereiro, ele estava preso, o cara queria tirar a própria vida, e Paulo foi à casa dele, e essa palavra foi dita àquela pessoa, àquele homem. Perfeitamente, naquela circunstância. Naquela circunstância, uma palavra específica, direcionada, porque não pode se transformar em uma promessa. Não tem como. E aí, como é que você vai explicar isso? Primeiro, porque você tem a escritura sagrada, que deve ser a base e a régua, como a gente disse, mas aí você tem uma profecia. Irmão, eu digo a você que minha mãe, que é essa irmã do Coque que eu te falei, sofreu com isso, porque meu pai ia voltar para ela. E por que ia voltar? Porque crer no Senhor Jesus, essa mesma campanha que tu fazia, acontecia aqui. Ok? Sim. Aí você vai explicar. A vida explicou para minha mãe, né? Jesus, durante o decorrer da vida, foi mostrando para ela, mas é difícil. Irmãos, isso não é uma promessa. Como o pastor Hanna já falou, tem a ver com o contexto do local, de quem era o homem, foi direcionada para aquele homem. Eu não me lembro dessa promessa ser repetida com mais ninguém, Hanna. Não tem.
Não tem. Não. Aliás, na contramão disso, você tem a fala de Jesus. Você pega lá no Evangelho, eu não vim trazer paz. Meu Jesus. Olha o que Jesus... Peraí, como não veio trazer paz? Eu vim trazer espada. O que é o símbolo da espada? Morte, Da guerra, do conflito. Aí ele continua, porque numa casa, 2 vão me servir, 3 não. E o contexto é de salvação? Pai com o filho contra o pai. Então Jesus está dizendo assim, olha, se você entregar a vida a mim, possivelmente, ainda mais no contexto daquela época, você vai sofrer um conflito, ao símbolo da espada na sua casa. Porque dentro da sua própria casa, as pessoas vão se opor à sua fé. E aí ele também, linkando esse texto com outro, diz assim, ó, quem não ama mais a mim do que o pai, a mãe, o irmão, não é digno de mim. Então Jesus não garantiu em lugar algum da Bíblia que se você se converter, toda a sua casa se converterá. Se você se submeter a ele, ele vai salvar o seu marido e todos os seus filhos. Com isso, aí eu quero me dirigir agora a você que está nos assistindo, nós não estamos te desestimulando de orar, de pregar. Ao contrário, ore pela salvação do seu marido, dos seus filhos, persevere em oração, dê um bom testemunho, pregue o evangelho, porque isso tem base bíblica. Sim. Paulo diz assim, ó, a irmã que tem marido descrente, aí que tá. Não deixe, se ele quer ficar com você, não é para abandonar, porque você sabe se o seu marido se salvará. O próprio Paulo está falando uma coisa que já contraria essa ideia. Isso aqui. Paulo não está dizendo, não se divorcie, porque certamente o seu marido será salvo. Não. Você não sabe se ele se salvará. Então ele coloca no campo da possibilidade. Porque há alguém aqui, dentro daquela casa que é luz, que é discípulo de Jesus, que está pregando o evangelho, que está orando, que está dando testemunho de transformação de vida, de conduta, e por isso é possível que o outro seja alcançado, mas não é uma promessa, é uma possibilidade. Então nós não estamos desestimulando a oração, a pregação, a intercessão e o bom testemunho, mas nós não podemos pegar esse versículo e dizer assim, irmão, é uma promessa, crê em Jesus Cristo e toda a sua família será salva, porque Deus prometeu isso para você. Não é verdade. E eu creio, de fato, que Deus faz a obra dele através do testemunho e salva, conforme o senhor disse. Sim. Mas que fique claro, e eu vou repetir o que o senhor já acabou de dizer, que não é uma promessa. A gente não pode embasar isso. E, por favor, eu quero acreditar que não tem mais campanhas desse tipo. Mas, eventualmente, a gente vai se encontrar. Tem bastante. Tem um bocado. E é um perigo, porque a gente entra no campo da ilusão e a frustração. Aí, além de perder, além de não ter aquela pessoa que ainda não se converteu, eventualmente a gente perde alguém que estava caminhando. Porque a frustração da fé é complicado, o senhor pastor sabe do que eu estou falando. Às vezes é mais fácil você reverter no diálogo, na oração, na aproximação, no tratamento, você reverter uma situação de uma pessoa que está passando por um sofrimento, uma perda, ou até um problema sério dentro da igreja, do que você reverter uma fé frustrada por uma promessa dessa. E aí quando você traz o evangelho, a verdade do evangelho, você coloca esse chão, esse solo, que a pessoa, ao entregar a vida a Cristo, dentro do que o próprio Jesus disse, você quer me seguir? Você tem que fazer o cálculo. Aqui ele conta da história do cara que vai construir edificar a casa ou vai para a guerra. E que o outro vai para a guerra. Então assim, ó, senta e faz o cálculo. Porque é comum, eu já atendi pessoas, irmãs na igreja, pastor, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, o meu casamento virou um inferno. É comum. Aí eu falei assim para ela, você está assustada? E eu entendo, né, o seu momento, mas é justamente isso. Perfeito. Talvez o seu casamento, que tinha uma certa harmonia, virou um inferno, porque Jesus disse que quem entregar a vida a mim pode ter conflitos a partir da sua entrega. Perfeito. Talvez a coisa virou de ponta cabeça, porque qual a expectativa? Eu entreguei a minha vida a Cristo, vai melhorar, as coisas vão melhorar. E, na verdade, elas podem piorar, ninguém está desejando isso ou buscando, mas elas podem piorar porque você abraçou a fé, e sendo luz, pode ter o atrito, o conflito com as trevas. Quando você traz esse solo, essa verdade, esse evangelho pleno e genuíno, você está, né, trazendo solidez para a fé daquela pessoa. Agora, quando você, não estou dizendo que é má intenção, né, de colocar isso como uma promessa, você alimenta alguém que vai crer piamente que toda a família dela será salva. E eu, né, já frequentei muitos anos o Carandiru, em visitações, e
Vi mãe chorando que foi buscar o corpo lá do filho, fazer todo o processo. Não teve a tal da... Não teve a tal, não passou, meu filho promessa. morreu no crime, e o texto lá, minha casa não foi salva. Eu tô errado de dizer que isso é evangelho triunfalista? Não tá errado. Basicamente um isso. aspecto do evangelho É triunfalista. um aspecto. E aí a gente percebe que o centro não é a vontade de Cristo, não é o processo de Cristo. Hanna, o evangelho não traz, meu pastor, em momento nenhum garantias de realização pessoal na Terra. Ele traz possibilidades, ele traz sim a questão de Deus corresponder a atitudes. Tá tudo isso aí, ninguém, é como foi dito aqui, ninguém está desestimulando a busca. Não, a jamais. fé não é isso, pelo amor de Deus, mas pega o texto, olha direitinho o que o texto está dizendo, não é isso que ele está dizendo, e se a gente, nós líderes, quem ensina, quem prega, utilizar um texto desse para que a igreja se sinta confortável, nós que estivermos fazendo isso, já estamos rompendo com o evangelho. Principalmente se for uma questão intencional. Não, e normalmente vai ser, porque eu imagino que um líder, e a gente não está generalizando, que esse camarada, eu, você ou qualquer outro, leu e entendeu. A menos que a gente tenha um neófito liderando. E aí a gente entra no... A gente não vai expandir essa conversa, mas aí amplia. Infelizmente, eu tenho que dizer ao senhor que há muitos pastores, eu não vou me lembrar agora aqui, certamente, então assim, quando a gente fala de pesquisa tem que dar o dado correto. É melhor. Mas é aproximadamente, tá? Eu vi esses dias, 82% dos pastores do Brasil nunca leram a Bíblia toda. Eu vi isso, não faz muito disso. Né? Esse é um dado recente. Perfeito. Então, o camarada está na posição de pastor, nunca leu a Bíblia toda uma vez na vida. Então, é possível que muitos desses pastores estejam interpretando o texto como promessa, não por má intenção, mas por engano, ignorância, perfeito, porque exercem um cargo que exige conhecimento, dedicação à Escritura, à Palavra de Deus, mas aceitaram o chamado, ao cargo, sei lá, como você queira definir, e não estão preparados para tal, não leem a Bíblia, não buscam leitura, não se submetem a um curso e vão simplesmente falando. Porque aí a gente entra no outro texto, a letra mata, né? Por isso que não pode estudar. Isso, que é o próximo versículo. Aí você já deu o spoiler, mas vamos chamá-lo aqui. Então, o próximo versículo. A letra mata, mas o espírito vivifica. E eu apanhei bastante aqui como pregador as pessoas usando este versículo. Porque... Muito. Fui numa época que eu tinha que perguntar quando alguém me agendava. Posso levar um esboço? Porque algumas igrejas não permitiam levar o esboço, né? E eu gosto, tá aqui, ó. Perfeito. A prova tá aqui, ó. Eu levo o esboço, não gosto muito de tablet, eu levo impresso. Então eu perguntava, posso usar o esboço? Por quê? Porque em uma ocasião que eu não perguntei, quando eu abri o esboço para pregar, eu vi o olhar de reprovação. Meu Deus. Do pastor da igreja. Depois o irmão que me convidou do departamento foi repreendido pelo pastor porque ele ouviu o seguinte: frio, gelado, você não sabe que a letra mata, a palavra tem que ser dada na hora, a palavra tem que ser revelada, tem que vir do trono, tem que ser pão fresco, unção fresca, pão fresco. Você me traz um cara aqui para pregar um pão requentado, o cara me traz um esboço, decoreba, teólogo, frio, gelado, e o irmão foi repreendido, depois me ligou, falei, me perdoe. Aí depois desse episódio eu passei a perguntar, pode usar esboço na sua igreja? Senão eu vou decorar a pregação. Você já viu como eu prego decorado? Depois eu chego aí e falo sem usar esboço para não causar problema. Tu já me viu pregando? Você já percebeu que eu não uso esboço? Sim, já percebi. Pô, fruto disso. Eu treinei a mente para decorar. Eu tenho um desenho na cabeça. Tem uma psicóloga aqui no estúdio, você vai passar com ela aí para tratar o trauma. O trauma, porque eu não consegui. Eu decoro a mensagem, eu prego 50 vezes para parede de casa para não errar, porque eu vim de uma cultura, não da igreja que eu participava, mas eu me deparei com isso muito cedo. E outra coisa é você sentar na igreja, o irmão bater o olho, ver que você tá lá e ele começa, a letra mata. Por quê? Porque você dá aula de teologia. Sim, rapaz, o que eu já apanhei, meu irmão. Mas esse versículo, qual é o significado, meu pastor, desse versículo? A gente vai entrar aqui, né, mais profundamente. Mas qual é o significado à luz do contexto? A letra mata, mas o espírito vive. A letra é a teologia, a letra é estudar, a letra é o dicionário, a letra é um comentário bíblico, a letra é um esboço. O que é a letra aqui? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta reversa, eu sei que é falta de educação responder uma pergunta com outra. Se a letra mata nesse sentido que o senhor falou, por que Deus permitiu a Bíblia ser escrita com letras? Isso, 66 livros.
A letra mata, Deus está errado. Tá. De alguma coisa, Deus está se contradizendo, irmão. Tinha que ser só Não. voz audível, Cultura oral. o coração, culto oral, Deus ditar no culto, aparecer. Exato. Gente, Paulo, de novo, vamos lá, o contexto imediato, Paulo está falando o quê? Da lei de Moisés. E vamos lá, lei de Moisés. Em que aspecto a lei mata? Exatamente. Inclusive, você tem que dizer que a lei de Moisés, ela apontava ela revelava o pecado, ela era o raio-x do pecado, e o resultado do pecado da lei de Moisés, prático, era a morte. Então, por quê? Era execução, né? Execução. Então, assim, e a gente tem que entender o seguinte: a lei foi dada por quem? Por Deus. Paulo diz assim, ó, a lei em si tem algum problema? Não, ela é boa. Ela é boa, ela é pura e ela é divina. Perfeito. Mas ela tinha um aspecto pedagógico. Sim. Qual era o aspecto pedagógico da lei? Revelar o pecado para nos conduzir a Cristo. Porque a lei mostra o pecado, mas não dá o caminho de saída. Ela mostra que eu sou pecador, mas não me salva. Ela mostra que eu sou pecador, mas não me perdoa. Ela só me sentencia. Agora, como um fator pedagógico, a lei nos conduziu, como que usa a palavra do aio, que nos conduziu a Cristo, para que chegando em Cristo a gente entende o seguinte: só Cristo pode nos salvar. Ele é o Salvador. A lei mata no sentido de mostrar o pecado, mas não dá saída. Não dá saída, ela não dá Então, quando poder. ele diz que o Espírito vivifica, porque está falando da obra de Cristo, o Espírito de Cristo, Espírito que em da Cristo graça, a graça, o Espírito da graça salva, a obra de Cristo salva. Por isso que Jesus morreu, para cumprir a lei. Então, esse cumprir a lei é que ele traz o cumprimento pleno da lei nele, e agora a gente está debaixo da lei de Cristo, não mais da lei de Moisés, e agora vivificados pelo Espírito, na obra de Cristo, há perdão e redenção, porque pela obra da lei ninguém pode salvar, porque quem cumpriu a lei? Não Ninguém. Não tinha como. Hanna, é importante você dizer isso, porque, veja só, é uma coisa que eu meditei muito esses dias sobre a questão da lei e da graça, essa diferença, falando da letra que matava, porque ela revelava, a lei fazia o raio-x, mostrou o pecado, o espelho, mas não mostrou, ela apontava para a saída, porque ela apontava para Cristo, na sua cerimônia, né, na indicação. Jesus cumpre essa profecia da lei, ele veio como um legislador e coloca agora a lei de Cristo, porque a gente também não está sem lei, é outra coisa que é importante dizer. Exatamente. Porque aí alguém diz, tá vendo? Agora Cristo veio e não tem mais lei. Não tem a lei de Cristo, é a lei de Cristo. Na prática é bem mais profunda do que... meu amigo, você lá metia a mão, você estava adulterando. Aqui você pensou, já era. Já era. Como diz o amigo meu, tchau, pardal. Acabou, pecou. Isso aí. Só que veja bem, agora ela também traz o Espírito da graça que me dá poder. Ele me tira debaixo da lei, do pecado e da morte, debaixo desse aio da lei. Sim. E ele me dá poder sobre o pecado. Ele me transfere para um lugar, porque quem tentava cumprir a lei não ia cumprir nunca, a gente sabe que não cumpria. Condenado, e não tinha nenhum poder que ajudasse ele a cumprir. Agora eu tenho o poder do Espírito da graça que me leva a vencer o pecado. Isso não quer dizer que eu não vá pecar, porque aí a gente vai entrar no assunto da graça, que é uma outra coisa. Fato é que o texto não está falando sobre a palavra escrita, sobre estudo teológico, pelo amor de Deus. Que aí vem, que em cima desse versículo, assim, ó, a letra mata, que é o que a gente ouviu. A teologia mata. Sim, não, peraí, vamos separar as coisas. A verdadeira teologia não mata. A verdadeira teologia apaga os fogos estranhos e mantém o fogo verdadeiro aceso. O cerne de tudo que Paulo escreveu é teológico, meu irmão. Não adianta, as pessoas pensam que teologia é só sala de aula, é só academia. Não. Nós estamos, a todo tempo da nossa vida, a gente está fazendo teologia. Sim. Agora aqui a gente está fazendo teologia. Perfeito, isso é teologia. Perfeito. Teologia é falar de Deus, é entender Deus, é estudar a sua palavra, se estudar, mergulhar, não meramente como informação, mas como aspecto relacional. Mas a verdadeira teologia, ela te aproxima de Deus, ela não te afasta de Deus. Ela te aquece, ela não te gela. Ela te dá maturidade, ela te aproxima do evangelho genuíno, pleno e verdadeiro. Então a teologia não mata, o que mata é se você não tiver. Agora tem um aspecto aí da teologia que aí vai lá para a crítica textual, aparato crítico que vai para... Não que isso seja ruim. É mesmo porque eu estudei muito isso. Aparato crítico, crítica textual, mas quando você passa a usar esses pressupostos, e aí você vai perdendo... Quais são os pressupostos? A Bíblia já não é mais a palavra de Deus. Ela está toda errada. Ela contém. A Bíblia já não é mais inspirada plenamente.
ela tem partes inspiradas. A Bíblia não é mais um livro que Deus inspirou homens para escrever. Quando você perde esses pressupostos, aí você está caindo na teologia liberal. E aí você vai para esse lado. Agora, quando você mantém o seu coração com esses fundamentos, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia foi inspirada por Deus, e qualquer erro ou erros na transliteração, nas traduções, porque é bom que a gente diga isso. Não há erro nos originais, mas há erros nas cópias. Posso então até... é isso que a gente... não, a Bíblia... Não, as cópias têm... a revelação original não contém. Posso até explicar mas isso. Mas erros Ana, que podem ser... Quando a gente estuda, pesquisa, exegese, nós conseguimos resolver e harmonizar e manter o coração em Deus e na verdadeira revelação. Qualquer erro que você encontrar na Bíblia é só uma dificuldade sua de compreender. Ponto. Dê tempo porque você vai compreender. Sim. E quando você fala de crítica textual, eu estudei um bocado disso. Meu irmão, você pega um versículo de João, você tem lá 70 manuscritos, você vai encontrar diferenças, porque é cópia da cópia da cópia da cópia. Mas uma coisa que regiões diferentes. Mas eu posso te garantir uma coisa. Tem os critérios. O evangelho tá ali perfeito. Irmão, ninguém conseguiu mudar. Tá perfeito. Então, eu tive aula com o Dr. Saião, muitos anos atrás, assim... E ele ouviu dentro da minha igreja, que era uma igreja do Reteté pentecostal, sou até hoje, não vou mentir, eu perco a cabeça às vezes, você sabe, você me conhece. Só que assim, ele foi e pregou, eu me apaixonei pela Bíblia 2 vezes mais. O Hanna, aquele homem é de uma simplicidade absurda. Eu estou citando o nome porque eu estou elogiando. Sim, é um grande teólogo brasileiro. Aliás, fora do Brasil é o mais respeitado. Tá? Eu vou dizer para vocês que lá fora prestam continuidade. E o que acontece? Mas a igreja era do Reteté, o que aconteceu? Tá vendo? A letra mata. O cara estudou tanto que não sente Deus. E qual foi o conteúdo do que ele ensinou pra gente lá? Que não havia cessacionismo, por exemplo. Mas ninguém notou que o camarada que vem de uma outra linha teológica, que tem até um veio cessacionista, ele está dizendo o oposto. Ele está dizendo o que a Bíblia diz. Ele está alimentando coisas bíblicas. Só que porque ele não teve aquela volição emocional, a letra mata, o espírito vivifica. O assunto não era esse, irmão, pelo amor de Deus. Então, que fique claro, não tem a ver com a palavra de Deus, não. Esse espírito vivifica também tem esse aspecto, né, a confusão do sentir, da expressão corporal, que é rodopiar, girar, marchar, porque o espírito vivifica. Então, esse espírito, até o espírito vivifica é interpretado tá entendido errado. Que tem a ver com falar em línguas estranhas, que tem a ver com expressões corporais do pentecostalismo não clássico, mas aí um tanto distorcido, aquelas coisas que acabam os excessos. E aí, não, o Espírito vivifica, é unção, é poder, glória e fogo, esse cara é gelado. Por que é gelado? Porque o cara pregou ali falando baixo, num tom razoável, não teve uma voz impostada, não gritou no microfone, porque aí quando berra é a autoridade, né? Na cabeça de alguns aí é Deus. Agora, falou baixo, imagina o culto de Jesus. Culto de Jesus sem microfone, sem nada, uma multidão em silêncio. Não tinha nenhuma musiquinha. E Jesus falando, e ninguém ficava, glória, aleluia! Não, e Jesus falava. E a mensagem de Jesus, o que? Era fraca, era vazia, era sem poder, sem unção? E era uma mensagem, por vezes, brutal a ponto de ter ido embora, né? Aí, se o pregador prega e vai todo mundo embora, onde é que está a unção dele? Pronto, esse tá reprovado. Terminou totalmente. O culto, mais da metade foi embora. Rapaz, Jesus... Às vezes você pegando a verdade, você já é reprovado, então você imagina uma situação dessa. Agora, meu irmão, a questão do espírito também, aí é bom, já que eu citei Saião, eu vou falar. Daquilo ali, esse vivificar é importante o pessoal, quando tiver oportunidade, estudem essa palavra vivificar. Irmão, pega mesmo um GPT e pergunta lá no grego como é que funcionava, já vai servir, porque eu andei estudando, ela serve. Tá. Vivificar é de trazer vida. E trazer vida não é um movimento de um momento. A vida é um processo. Então, esse vivificar está falando de transformação. Da obra do Espírito Santo no crente. Então, não adianta eu pular. Aí a gente vai fazer uma crítica. Eu sou pentecostal, pelo amor de Deus, não é crítica ao pentecostalismo. Mas não há vivificação no pulo. Há vivificação no dia seguinte. O grito não vivifica. O dia seguinte é que vai mostrar se você foi vivificado pelo Evangelho. Então não tem a ver uma coisa com a outra, de fato. É o Espírito, né? É o Espírito Santo forjando em nós o Cristo. O Cristo. Porque o Filho,
veio para revelar o Pai. A obra do Espírito Santo é revelar o Filho. Você não vai encontrar na Bíblia, isso aqui que eu vou dizer agora, vai dar pano para manga, mas eu vou falar. O Espírito Santo na Bíblia não fala de si mesmo. Em nenhum lugar, de fato. E o próprio Jesus... O Espírito Santo fala de Cristo. A obra do Espírito Santo é revelar a obra redentiva de Cristo na cruz, iluminando os pensamentos, a consciência, gerando santidade, gerando Cristo em nós. Então o Espírito Santo não fala, olhem para mim. Não, o Espírito Santo está dizendo, eu vou revelar Cristo para vocês. Hanna, já que você deu pano para manga, irmão, até a oração ao Espírito Santo a gente entende que a pessoa está orando a Deus, ok, ponto final. Não tô falando. Sim, mas você não vai ver na Bíblia nenhuma instrução desse tipo, porque não era isso que se... A comunicação era com o Pai, na autoridade de Jesus, e aí direcionado pelo Espírito que está gerando essa... exato. Mas, irmão, ponto final. Não, mas tá bom, assim. Mas é importante a gente mostrar isso, porque isso é crescimento, é libertador, essa obra do Espírito Santo na vida do cristão. Então a gente está falando de um Espírito que revela o Filho, a obra do Filho e que nos capacita a vivermos conforme a imagem do Filho. Porque é preciso, dentro da Trindade, a gente tem que pôr essa distinção. Entender as coisas. Você tem o plano do Pai, o Pai tem o plano. O Filho executa o plano, mas o Espírito revela o plano. Revela o plano. E nós, por então, nós... o Deus que elege, o Filho que redime e o Espírito que regenera. A gente tem que entender isso à luz das Escrituras. Meu amigo, pronto. Então, se a gente não tem esse olhar, vai confundindo a questão. Por quê? A gente tem que colocar que o Evangelho é cristocêntrico. Não foi o Pai nem o Espírito que se encarnaram e foram para a cruz. O Pai não foi para a cruz e o Espírito não foi para a cruz. Aprove ao Pai glorificar o Filho. Quem foi para a cruz foi o Filho. Não foi o Pai nem o Espírito. Perfeito. Por isso que a gente tem de que o Evangelho é cristocêntrico. O Pai, o Filho e o Espírito são parte da obra redentiva. Os dois estavam, porque um tem o plano, o outro capacitou Cristo, o outro ressuscitou Perfeito. Cristo. Estavam ali, mas cada um na sua função. Então a gente precisa deixar isso claro, porque isso é libertador, é maturidade, é evangelho, é alimento sólido. E de novo, assim, é claro que isso já deveria ser um outro podcast. Eu fico aqui o meu pedido para eu sentar e assistir um podcast sobre isso, Hanna. Pelo amor de Deus, porque o senhor desenhou uma coisa aqui para mim que, assim, a gente conhece, mas que eu acho importante desenhar para a igreja. O neopentecostalismo é uma santa crítica agora, ele trouxe esse tipo de processo. A produção eu vi ali. Já estão assim, dizendo acabou, o negócio está fluindo. Então é o seguinte, temos alguns minutos temos alguns minutos, mas vai lá, meu pastor, tem alguns minutos. Então, o neopentecostalismo, de novo, a gente entrou nessas teologias que surgiram a partir de 85 para frente, ali, década de 90, e que vieram migradas do norte aí para cá, e foram adequadas aqui, e que criaram isso no Brasil. De novo, eu vou voltar na escola bíblica. Na escola bíblica a gente aprendia a função e a ação do Espírito, a do Filho. Isso que você me falou, eu ouvi com 12, 13 anos dentro de uma escola bíblica para os teens, que não era nem teens, era adolescentes. Sim, adolescentes. Que era, vamos colocar dividido em classes, né? Em classes. Aí jogava a gente lá no fundo da igreja para dizer assim, ó, eles são os problemáticos, deixa eles lá no fundo. Adolescente era aborrecente na época. Irmão, a gente aprendeu isso lá. A gente precisa voltar a trazer isso para a pauta da igreja. A igreja tem que saber para que eu oro, qual é a ação do Espírito, para quem eu me direciono. Eu já me peguei várias vezes. Irmão, enfim, a gente precisa tirar a igreja de ser uma igreja pautada por culturazinhas e trazer para a Escritura. Uma igreja pautada na palavra. E assim, quando a gente fala isso, a impressão às vezes que as pessoas têm é que nós estamos criticando, desconstruindo a reação emocional. Não, o ser humano é constituído de emoção. Eu sou um arreganhado, como você diria. E vontade. Agora, assim, o que eu estou sentindo é fruto do que eu estou entendendo? Perfeito. Se o que eu estou sentindo é fruto de um entendimento bíblico, eu vou chorar, eu vou me alegrar, vai ter contrição, vai ter choro, posso me ajoelhar, posso levantar as minhas mãos, tá tudo bem. Agora, nós precisamos deixar isso claro. O púlpito precisa voltar a ser forte. Um púlpito fraco é uma igreja fraca. Um púlpito forte é uma igreja forte. O que alimenta a ovelha é palavra de Deus, evangelho, escritura e boa pregação expositiva. Evangelho. A base é a palavra de Deus. O universo é sustentado pela palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus. A minha oração tem que ser fruto da palavra de Deus. A minha conduta é fruto da palavra de Deus. A gente não pode inverter isso. Se eu colocar qualquer coisa antes da palavra de Deus, vai dar errado. Que pena
que a gente tem que terminar. Agradeço aqui, meu amigo, pastor Elias. Foi muito bom dialogar com o senhor, foi muito enriquecido e abençoado. Você que está nos assistindo, não esqueça de compartilhar, porque compartilhar faz bem. E agora quero devolver aqui a palavra ao meu amigo para que ele faça as suas considerações finais. Por favor, meu irmão, o povo está ali, está ligando a câmera aí, produção? Vamos lá. Pode falar? Então pode falar. Fala aqui, a sua câmera aqui do meio, pode falar com o povo aqui. Vamos lá, meus irmãos, eu quero agradecer, Hannah, pelo privilégio. Eu sei que vocês receberam nomes aqui muito fortes. Eu cheguei aqui, eu falei para a produção, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Mas eu vim aprender também. Foi uma troca muito boa. E, meus irmãos, a ideia é que você aprenda a olhar para a Bíblia como a gente ouvia lá na infância, como uma bússola. Olhar para ela através de Cristo, para o todo dela, e não coloque em segundo plano a palavra de Deus. A palavra de Deus é o cerne. Irmão, não importa o quanto você chore com uma mensagem, se ela não estiver nas Escrituras, é só a sua emoção. Então, meu pastor, eu espero que esses pequenos comentários ajudem as pessoas que talvez se frustraram por promessas que não eram promessas. Oro para que você seja reconstruído através dessa conversa nossa aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.